Chega mais torcida gloriosa, a torcida do Botafogo ligada aqui na nossa primeira edição do Plantão do GG para a gente falar, após 14 rodadas, mais de um terço do Campeonato Brasileiro se passa e o Botafogo está na briga pelo título. Esse é o planejamento que o Botafogo, ao final aí da 30ª rodada, 32ª rodada, esteja no bloco da frente. E mesmo com todos os percalços, todos os desfalques, todas as dificuldades, sem os reforços da segunda janela, o Botafogo está lá. Termina a 14ª rodada na vice-liderança. E vamos falar, é claro, dessa janela milionária do Botafogo, que já passou dos 250 milhões de reais em investimentos e vem mais por aí. Vamos falar sobre isso e muito mais depois da vinheta. Esse vídeo é um oferecimento da nova parceira aqui do canal Gigante Glorioso. Eu tô falando da GoCase. No site da GoCase é onde você vai encontrar essa belezura dessas capinhas de celulares que você pode personalizar todas, tem até com o novo uniforme do Botafogo. Além de capinha, você tem garrafa térmica, copo, você tem carregador portátil, cara, que a gente personalizou. Olha que maneiro, ó. Esse aqui do GG é um power bank, cara, que a gente carrega pra tudo que é lugar. A gente que ainda grava conteúdo na rua, você que tá na rua há muito tempo, tem que ter um desse aqui, cara, essencial. Um carregador desse e essa garrafinha que eu simplesmente estou encantado, carrego ela para tudo que é lugar, garrafa térmica, mantém sua água geladinha. E falar da coleção Firestar, nova coleção do Botafogo no site da GoCase, ó, já tô até usando no meu aparelho aqui, maneiríssimos desenhos novos da coleção Firestar, tem diversos outros desenhos também que você vai encontrar lá no site e aproveita que tá cheio de promoção bacana lá, já se preparando pro Dia dos Pais, é isso mesmo. Mas entra no site da GoCase que você vai encontrar um monte de promoção legal lá. Use o nosso cupom glorioso ou escaneie o QR Code que está aqui na tela. O link vai estar na descrição e no primeiro comentário fixado. Somos mais de 106 mil inscritos aqui no GG. Quero agradecer demais a moral que vocês dão participando aqui das nossas lives de pós-jogo, de transmissão, que vocês viram aí Botafogo e Cuiabá. A gente estreando não, né? Que na temporada passada fizemos muito isso, mas em 2024 nossa primeira transmissão. E é claro, nosso Twitter, Instagram, para você acompanhar o GG em tudo que é mídia social, tá certo? E tem também o nosso canal Dois Toques, a Casa do Futebol Brasileiro. Hoje um vídeo investigativo, olha, sobre a Abrafute. A gente vai trazer um dossiê e vocês gostam desse conteúdo. Lá no canal Dois Toques, a Casa do Futebol. Se inscrevam lá, deem essa moral pra gente lá. Quanto mais o canal for maior, mais voz a gente tem, tá certo? Então deem essa moral aqui no GG e lá no Dois Toques. Aqui a gente vai falar de como o Botafogo consegue, mesmo com todas as dificuldades após 14 rodadas, ou seja, num campeonato de 38 rodadas, nós passamos de um terço do campeonato. Divide o campeonato em 3, a primeira parte já passou. Então o Botafogo fecha a 14ª rodada na vice-liderança do Campeonato Brasileiro, atrás apenas do Flamengo. E aí, fazendo uma análise rápida, né, dos resultados, inclusive, dessa rodada, a gente viu, por exemplo, Grêmio e Palmeiras. Mando de campo do Grêmio. O jogo foi 2-2. O Palmeiras mostrou suas fragilidades e mostrou as suas potencialidades, principalmente através desse garoto que é um prodígio, né, o Estevão, de apenas 17 anos. Mas empatou 2-2 com o Grêmio. O Botafogo jogou fora de casa também contra o Grêmio, o mando de campo era do Grêmio. O Botafogo venceu por 2-1. O Palmeiras tem a mesma pontuação do Botafogo, mas no saldo de gols está na 3ª colocação. Ele jogou fora de casa agora há pouco tempo aí contra o Fortaleza. Tomou 3-0 do Fortaleza. Posso dizer que o Palmeiras ali mostrou todas as suas fragilidades. O Botafogo foi lá contra o Fortaleza e empatou 1-1. Então, assim, tem muita coisa para a gente destacar desse Botafogo em relação aos adversários mais fortes, que nesse momento são Flamengo, Palmeiras e o Bahia, que também está ali, com a mesma pontuação do Botafogo, mas com saldo de gols inferior. Está na 4ª colocação, integrando ali, fechando o G4. A gente pode destacar que o Botafogo, em relação a esses adversários, apesar da mesma pontuação, ele também demonstra a sua força, inclusive em relação ao líder da competição, porque no confronto direto o Botafogo venceu por 2-0 com o Flamengo completinho. Eu tenho a impressão, ligeira impressão, falei isso lá no canal Dois Toques, a Casa do Futebol, de que o Tite está adorando
jogar com um time mais limitado, porque o Tite gosta de jogar esse futebol retranqueiro, defensivo. Ah, mas o Flamengo ganhou de 4-2 do Atlético Mineiro. Foi a exceção. Porque pega as outras partidas do Flamengo. Uma coisa bem Tite, bem Tite. As derrotas com a cara do Tite, a derrota para o Juventude, os empates com a cara do Tite e até as vitórias com a cara do Tite, né? Esse jogo contra o Atlético Mineiro foi uma exceção. Quando voltarem as estrelas da Copa América, eu acho que vai ter mais dificuldade ainda, porque o Tite não vai conseguir instaurar o titez, né? Aquela coisa da marcação cerrada e tal. Ele não vai botar Arrascaeta e De La Cruz no banco. Então, assim, o Flamengo tende a dar mais espaços, o Flamengo tende a perder essa característica que está tendo nesses últimos jogos. E aí vamos ver como é que vai ser. Porque o Flamengo sem as estrelas ficou melhor do que com De La Cruz, Arrascaeta, Vinha. O Botafogo venceu o Flamengo por 2-0. O Botafogo vai jogar ainda contra o Palmeiras. O Botafogo já mediu forças contra o Bahia. Isso mostra um equilíbrio. Porque perdeu para o Bahia, mas venceu o Flamengo. Vai pegar o Palmeiras ainda. Venceu o Grêmio fora de casa. O Botafogo vai jogar com o Galo agora, que é sempre uma equipe que aspira ao título, mas não tem dado certo. Na última temporada até conseguiu dar um sprint final ali, mas esse ano não tá legal o Atlético Mineiro, e a gente espera que continue assim, né, pelo menos até domingo. Mas ao final de 14 rodadas, o Botafogo demonstra um equilíbrio de resultados. Não está demonstrando um equilíbrio técnico. O Botafogo vem jogando muito abaixo do esperado nas últimas 6 rodadas. Em algum momento, o Botafogo vai se encontrar. Eu não sei se será após o retorno dos jogadores, após a segunda janela e tal, mas em algum momento o Botafogo vai jogar melhor do que está jogando. E jogando mal, o Botafogo está conquistando pontos. Fora de casa, empatou com o Vasco, venceu agora o Cuiabá, venceu o Grêmio. Dentro de casa, venceu o Bragantino, mas empatou com o Atlético Paranaense. Então, assim, o Botafogo vem... perdeu para o Criciúma, também a gente precisa falar aqui, né? Que foi a única derrota nesses 6 jogos, mas perdeu para o Criciúma, um time que fora de casa... um time que dentro de casa, no Heriberto Rios, está começando a conquistar vitórias, venceu o Cruzeiro no último jogo 1-0. Não vai ser fácil ganhar do Criciúma lá. A questão é que o Botafogo não está jogando nada. E isso é que nos preocupa. Mas mesmo assim, ao final de 14 rodadas, o Botafogo prova que a briga vai ser lá em cima. E com tudo que está acontecendo, com todos os desfalques, a diferença para o líder do campeonato é de 3 pontos. Uma diferença que pode ser tirada em uma rodada. Tem saldo de gols, tem isso, tem aquilo, né? O Flamengo aumentou um pouco o seu saldo de gols, venceu aí por 2 gols de diferença o Atlético Mineiro. O Botafogo tem conquistado vitórias bem magrinhas, né? Desde o jogo aí contra o Fluminense, 1-0, 2-1 contra o Grêmio, 2-1 Bragantino, 2-1 no Cuiabá, né? O 2-1 tem sido o placar do Botafogo, né, nesses últimos jogos. Então, o saldo do Botafogo ele pode ser tirado aí em relação ao Flamengo em uma rodada. O que eu quero dizer, não é nem que o Botafogo vai ser líder, que o Botafogo é isso, é que o Botafogo, após mais de 1/3 do campeonato, continua no bloco da frente. Então, para aqueles que duvidavam que o Botafogo esse ano chegaria lá na frente, no bloco da frente, já se passou 1/3 do campeonato. E 1/3 do campeonato é uma boa parte, né? A gente está quase chegando na metade do campeonato. Então faltam poucas rodadas para metade do campeonato, precisamente aí 6 rodadas, né? Tem a 14ª rodada agora. Então 6 rodadas para que a metade do campeonato ultrapasse. E aí a gente tem o Botafogo com jogos difíceis, tá? Nessas últimas 6 rodadas nós vamos enfrentar o Atlético Mineiro, que é sempre um adversário chato, mas vive um momento de instabilidade, mas é um adversário chato, né, com bons jogadores. Nós vamos enfrentar o Palmeiras, vamos enfrentar o São Paulo e vamos enfrentar o Internacional. Tem Vitória pelo caminho, né? Tem algumas outras equipes que não estão ali no bolo dos times chatos, né? Mas é importante destacar que confrontos difíceis o Botafogo terá pela frente nesse campeonato, tá? Principalmente contra São Paulo, que vem crescendo muito, contra Palmeiras, é um confronto direto no Newton Santos. O Internacional é também sempre um jogo difícil, assim como o jogo contra o Atlético Mineiro. Então o Botafogo vai se provar. Até a metade do campeonato, se o Botafogo estiver na
parte de cima, no G4, e é claro, os reforços vão estrear contra o Palmeiras, no dia 17. Então, Igor Jesus, o Alan, de repente um zagueiro que o Botafogo vai trazer, podem estrear já na partida contra o Palmeiras. A gente pode ter um salto de qualidade que não estamos tendo, sem contar o retorno do Savarino, o retorno do Jefinho. Então o Botafogo pode melhorar e muito. Então a expectativa daqui para frente é de melhora. Então, analisando aí, o Botafogo termina a 14ª rodada melhor do que começou a 13ª, estava na 3ª colocação. O Botafogo vem subindo, estava em 4º, agora está em 3º, agora está na vice-liderança após a vitória sobre o Cuiabá. E a janela do Botafogo, hein? Tem dado o que falar, né? Tem dado o que falar. Aqueles que estão com dor de cotovelo dizem: o Almada não joga nada, eu quero ver chegar lá na frente, o Botafogo tá gastando, tem que ter fair play financeiro, tem que investigar, tal. Enfim, a dor de cotovelo tá solta por aí. Aqueles com compromisso mais sério, né? Com jornalismo, enfim, elogiando a janela do Botafogo, porque quem tem gasta, quem não tem dorme, tá? E a maioria vai dormir mesmo. E o Botafogo já ultrapassou a marca de 260 milhões de reais na janela. E aí eu digo não na segunda janela, mas desde a primeira até a segunda janela. No ano, o Botafogo já chegou à marca de 260 milhões de reais. E nessa segunda janela, esse valor pode aumentar, já que o Botafogo está aí em busca de um zagueiro para o lado direito, que é o lado do Lucas Alter, né? E do Pablo. É brincadeira, né? Bom, Thiago Almada, 22 milhões. Seguido aí pelo Luiz Henrique, 17 milhões. Depois, valores bem mais modestos, mas ainda em torno dos milhões, né? Tivemos o Gregory, o Savarino, jogadores importantes, né? O Cuiabano Botafogo adquiriu também no Campeonato Brasileiro, no início do Campeonato Brasileiro, frente ao Grêmio, o Lucas Alter. O Botafogo reforçou o seu elenco. Vai vir o Alan, vai vir o Igor Jesus, mas chegaram em situações diferentes, né? Em final de contrato. Mas o Botafogo é o time que mais se reforçou no ano de 2024. E é claro, isso é um recado para o mercado. E o recado é: o Botafogo quer disputar títulos. Se vai conquistar ou não, depende dos jogadores. Depende de vários fatores, muitas vezes até externo, né? A gente vai explicar para você lá no canal Dois Toques daqui a pouco sobre os bastidores, né? Abrafute, CBF, surgimento da Abrafute, para que ela surgiu, quais são os intentos, desagradou a quem, enfim, tudo a gente vai explicar lá. E eu, obviamente, né, vou dar os créditos aí ao meu amigo Caboclo, né, que fez uma investigação muito bacana, mas lá no canal Dois Toques você vai entender tintim por tintim. Mas aqui, é claro, a gente precisa entender que o Botafogo, ele tem tudo para terminar essa temporada disputando 3 canecos. A Libertadores, ela é muito difícil, porque como o Botafogo ficou em segundo lugar, ele pega o Palmeiras. Se passar pelo Palmeiras, Nacional do Uruguai ou São Paulo. São Paulo é favorito, ele pode pegar um São Paulo. Na chave, lá de baixo, eu tenho Peñarol, eu tenho Bolívar, eu tenho times de menor expressão e o Flamengo. Então pode pegar um Flamengo numa semifinal. Tá? Assim, é muito difícil. Mas, repito, é o time que mais investiu em 2024. Quem tem que temer são os adversários. Tem que olhar pro Botafogo e falar assim: caraca, a gente vai enfrentar os caras que mais gastaram, os caras que mais investiram, os caras trouxeram um campeão de Copa do Mundo para jogar Libertadores. Bom, eu acho que a bomba tá na mão dos nossos adversários. A gente tem que parar com essa história de temer. Difícil? A Libertadores vai ser muito difícil. A Copa do Brasil depende dos sorteios, depende dos cruzamentos. A Libertadores a gente já sabe o nosso cruzamento. Tá? E o Campeonato Brasileiro é o mais difícil de todos. Todavia, são 38 rodadas. Você pode continuar a fazer o que está fazendo. Conquistando pontos, belisca 3 pontos fora de casa, tem que ganhar no Newton Santos, às vezes um jogo difícil empata, vai perder um jogo ou outro, mas ao final do turno, o Botafogo tem que estar ali no topo. Na liderança, na vice-liderança, no G4, na pior das hipóteses, no G6, mas tem que estar brigando no bloco da frente. E 2024 eu acho que reserva emoções melhores do que foi o ano passado, tá certo? Eu fico por aqui, um beijo grande no seu coração, saudações alvinegras, fui!